Boa tarde. Acabo de ver algumas autoridades brasileiras que estão trabalhando aqui no Brasil pedindo paciência com as autoridades, porque assim como as pessoas, essas autoridades também foram colonizadas e coagidas por essas instituições internacionais que estão mandando em nosso país. E eles querem paciência. De uma certa forma, até eu entendo o tipo de paciência que eles estão querendo. É natural, porque não, todos seriam condenados à pena de morte se a gente fosse levar a sério, ao pé da letra, as injustiças cometidas. Mas existe um tempo hábil para reaver tudo isso, para que todas essas fraudes que estão encobertas, sejam descobertas, sejam abertas e mostradas e resolvidas. E é aí que eu me detenho. É nessa parte aí que eu realmente me importo com a situação e é nessa parte aí que eu espero que a gente possa contar com algum tipo de juiz que já esteja com a sua cognição apta para botar a mão e mexer com esse tipo de porcaria, né? Esse tipo de coisa toda. Porque é fácil vir uma autoridade corrupta na porta da minha casa dizer que a gente é a família encrenca, que a gente é a família problema, que a gente é a família pepino e uma série de desmando que ele está acostumado a fazer, defendendo drogadição, defendendo o comércio ilegal das drogas bombando aqui no paraíso fiscal da Lagoa da Conceição, de defender todas essas instituições que são para desvio de dinheiro e lavagem de impostos, dinheiro público e privado através de instituições de câncer, onde que as coisas que os pacientes precisam nunca chegam. Mas é fácil para eles. Eu não vou misturar muitos assuntos que eu quero me deter hoje a falar dos juízes de todas as cortes, porque nenhum juiz que tem a sua caneta linda, a sua caneta magnífica, enfeitada, ele precisa obedecer nenhum tipo de instituição internacional, ele é independente na sua jurisdição, ele é consciente, e se ele não é consciente, não tem cognição para julgar, para trabalhar nesses assuntos ligados à criança, que ele depende de Unicef, Unesco, ai meu Deus, que ele depende de um conselho tutelar, onde que as pessoas não são especializadas e tem muita gente ruim que está ali dentro, está ali só para trabalhar para essas instituições ilegais, e inclusive para desviar crianças do nosso país, crianças indígenas, crianças ribeirinhas, crianças de praias brasileiras, para organizações internacionais de laboratórios em outras jurisdições. Não é escondido da população o que acontece nos portos do Chile, nos portos de Itajaí, Santa Catarina, nos portos de São Paulo, que é uma rota que leva gente exatamente para manutenção de todas essas coisas que estão sendo mantidas com sangue humano, com toda essa fraude que eu estou falando sobre a questão dos meus 300 ml de sangue, que o Hemosk diz que ia descartar, mas não descartou na minha frente. Diz que ia descartar porque era só 300, que precisava de 1 litro. Depois de toda a lavagem cerebral que eles fazem na abordagem para você fazer todos os registros lá do que eles querem, para você fazer o contrato do que eles querem, para você não ter opção de reclamar depois.
um lugar muito hostil que não aceita crianças. Todos os lugares que não aceitam bem as crianças são lugares hostis, todos. Então é tudo interligado. Quando a policial muito hábil na época, a policial Denise, da Delegacia Civil de Concórdia, falou para mim que nós não tinha ideia, nem eu e nem a minha mãe, sobre as coisas das seitas, e que possivelmente os juízes estariam envolvidos e que o trabalho dela de horas de digitação até queimar todos os dedos dela não ia valer de nada. Ela deixou isso claro para mim e a minha mãe. Por quê? Porque ela também sabia quem era a turma dos advogados que mandam naquela jurisdição, a que seita eles pertencem, a toda a porcaria que os juízes estão submetidos. Eles já tinham esse conhecimento e não estavam fazendo nada. Tanto que eles preferiram toda essa galera, naquele momento, simplesmente deixar uma criminosa às soltas para ver como se comporta, e como não investigaram o possível dono de toda essa criminalidade que era envolvido com a criminosa, porque ele tinha as costas quentes, depois deu um rombo na empresa de caminhão lá de não sei quantos 500 mil, cada um tava lá, o juiz pegando um montinho, o advogado pegando um montinho para fazer sua mansão. Aí o advogado que manda na jurisdição de Concórdia pegando mais um montinho dos pila lá, né? E a gente, como possíveis, uma família inteira, né? Que a única pergunta que a sociedade faz é por que eu deixei o meu bebê com uma pessoa tão limpinha, tão boazinha, tão maravilhosa, para mim trabalhar, dar as minhas aulas, ter as minhas alunas, o Renato entregando as suas pizzas na época, fazendo o seu trabalho de motoboy, né? Enquanto que essa galera, que euzinha, nunca frequentei seita nenhuma, nem direta e nem indiretamente. Frequentei algumas igrejas, algumas religiões que supostamente são consideradas seitas, mas a nível de visitante. Eu nunca fui dona de nada disso, desses comandos. Eu nunca participei de nada da corrosão do sistema que eles estavam fazendo para implantar essa sujeirada toda. E agora fica nas costas de quem a problemática da injustiça? Fica nas costas da família, que não tinha nada a ver. É igual o paciente de câncer, estoura lá na ponta da linha, é que estoura quando tudo isso não funciona. E isso não funciona não é por causa daqueles que estão lá em cima mandando, é por causa das pessoas que estão aqui embaixo, pequeninhas como eu, que deveriam ser grandes como a minha caneta e não ter medo das coisas e fazer o passo a passo para desmanchar tudo isso. Então, se vai passar o rolo compressor, a gente vai pegar aí um pessoal que não fez só mal com a minha família, com a minha criança ou com a minha empresa, ou que autoridades policiais que destroçaram a vida profissional como a minha, assim, usando dos dados das pessoas que estão lá, e eles têm privilégio através do distintivo deles de pegar lá os dados das pessoas e fazer o que eles querem, né? E se programa a fazer algo muito pior com tudo isso. E não tem quem pare toda essa gente, porque hoje a gente não tem uma força assim, um demônio maligno sobre nós que está fazendo com que essas pessoas todas façam tudo isso. Hoje a gente tem o entendimento, a gente tem a condição de buscar informação, como eu venho fazendo. Todas as pessoas estão niveladas na mesma condição. O que elas não querem é tirar a bundinha delas do sofá de ver putaria e tudo que não presta, e defender tudo que não presta, para ir caçar informação e conseguir chegar em níveis de entendimento que possam ajudar seu redor,
a sua vizinhança, a sua própria família e essas instituições que, na verdade, elas gostariam de estar, estão sedentas de fazer o uso de uma caneta linda como a minha, enfeitar suas canetas, fazer o seu trabalho, mas elas deixam o medo e aquela outra corrupção comer solta e elas vão fazendo tudo pelas beiradas e tudo ao contrário. Então, hoje, se alguém tem a triste preocupação que a gente vai sair com uma lança caçando juiz por aí, eu posso te garantir que não. Nossa família não tem tempo para isso. A gente tem um pato para cuidar, um cachorro para cuidar, crianças para ensinar, comidas especiais para fazer, para proteger a nossa saúde. E a gente tem um monte de coisa que envolve o nosso dia a dia que a gente não tem tempo para nada, a não ser cuidar da nossa vida. Mas a gente sabe que toda essa esterilização que está sendo feita para meninos da idade do Serginho não é uma esterilização natural, necessária ou avisada. A gente também sabe que a leucemia não chegou na vida do Renato do além. A gente também sabe que os problemas da tireoide que todo mundo está tendo, eles não estão sendo ocasionados pelo vento natural que sopra da montanha. E esse conjunto de realidade, ele pode sim, em muitos os casos, ser barrados por essa pessoa chamada juiz, né? Eu gostaria muito de ter estudado para ser juiz. Agora eu percebi que eu nem estudado não precisaria, que é só ter o bom senso e qualquer MEG, qualquer cabeleireira, qualquer pessoa que tenha um bom discernimento consegue ser um bom juiz para qualquer comarca, que você precisa ter boa cognição e você só precisa disso para exercer suas habilidades e não progredir a injustiça nas diversas camadas sociais e favorecer instituições ilegais, favorecer que as instituições da criança ajam contra elas, como foi o nosso caso, acontecimento feito por o Conselho Tutelar inteiro da cidade de Concórdia da época e feito em grande estilo na época, que é um outro vídeo que eu vou fazer falando dessa raça desgraçada que não tem nem sequer boa cognição, nem sequer bom senso. Aí um dia, quando o Renato estava no Campeche, na casa de apoio, me ligou uma tal de uma conselheira: eu sou advogada, eu sou formada. Eu disse: vá para o quinto dos infernos, eu lá quero saber, eu que já tinha passado por tudo aquilo com a questão de um bebê, eu vou querer saber o que tu tem de formação. Se tu tivesse formação, tu estava fazendo a profissão que a tua arte, o teu ofício, não estaria lá de conselheira de um lugar desse que só presta para fazer anarquia, sujeira, tampar sujeira. Vamos ver agora o que é essa tropinha que veio aqui em casa, aí dessa porcaria aí do Conselho Tutelar da ilha, aí que eles trabalham aqui segundo eles, né? Eles trabalham no Campeche, eles não trabalham mais lá na Trindade, onde que a gente foi e que nunca serviu para nada. Essas instituições, elas não servem para nada. É gabinete de emprego, é salário que interessa, porque senão eles fariam diferente. Eles fariam em prol das famílias. Então vamos esperar o que vem dali para eu bombardear aqui na internet. Mas, falando dos juízes, que é o nosso foco, esses juízes têm plena capacidade, através dos seus 40 e tantos mil, quase 50 agora de salário, que é uma boa motivação para sua cognição estar em plena atividade para pegar o Código Penal deles lá e ler o Código Penal e aplicar as boas leis
e já ir promovendo uma cidade mais amena, mais legal, mais segurança para as crianças, menos injustiça, menos detratores da lei e estupradores na rua, entre outras coisas. A não perseguição ao macho alfa e à madre da família deveriam ser prioridades, porque em 500 folhas de processo que a gente denunciou, as primeiras pessoas investigadas foram quem? Papai e mamãe do Serginho. Não foi quem foi lá fazer o crime do Serginho. E ainda aquela tonta da Denise, ela dizia, não, é que o procedimento é assim, é primeiro tirar qualquer característica que possa ter o pai e a mãe e depois a gente parte para cima do criminoso. Uma policial velha de cadeira lá, já deve estar até aposentada, ela tentava fazer com que eu me sentisse menos pior possível na época, para dizer assim, querida, você está gastando teus esforços. Se você pegar a sua lança, a sua peixeira, o seu martelo de Thor e lá resolver, vai ser melhor. Só que como eu estava focada no meu trabalho, que não era o trabalho dela, não era o trabalho do juiz, agora não, agora estou focada no trabalho do meu distintivo, no trabalho que o juiz não fez, agora o meu foco é outro, mas na época era o meu trabalho. Eu imaginava que as pessoas dos outros trabalhos, elas tinham focos no seu trabalho, que não tinha que eu sair das minhas tão maravilhosas tesouras apaixonantes para ir trabalhar como detetive, como delegada, como juíza, como instituição nacional e internacional para um balanço nessa patifaria toda. Então, para terminar o meu vídeo, assim, para não chamar nenhum palavrão para esses juízes hoje, porque agora eu sou chique, né? Eu sou conhecedora da lei, esse artigo tão maravilhoso que a gente pode xingar, né? Mas a gente não vai xingar com, assim, as palavras que eles merecem, né? 14.197, a gente tem direito de criticar as autoridades. De criticar. No meu caso, eu teria que apedrejar, né? Criticar é docinho, dá docinho para eles, né? Apedrejar. Mas eu não tenho nenhuma intenção, porque eu já lavei as minhas mãos desse assunto, eu já passei a bola, eu não tô nem aí porque eles digam ou deixam de dizer, até porque eu não considero eles competentes para ter estômago e expertise e tudo para ler aquelas 500 folhas e ver todas as cagadas que fizeram e reaver tudo aquilo. Eu não considero eles capazes de fazer isso. Teria que ter alguém muito além da nuvem, muito capaz para fazer um trabalho deste nível. E eu acredito que muitas coisas que vêm aí, elas têm que ter pessoas que já não conversam mais bonito, que já não respeitem mais autoridades. Eu acredito que a gente vai ter que ser pessoas totalmente educadas, super educadas, fortes, para ser nossos heróis, ser uma heroína, como eu tenho sido, né? Porque depois da injustiça veio o câncer, o que era natural, né? Isso é natural, isso é promovido por essas instituições. Tem vários livros que eles mostram como fazer, eles obrigam as pessoas que trabalham nesses lugares a ler, a desenvolver, a desenrolar sobre isso, né? E eu conheço uma galera aí que está exatamente lendo os livros contrários a isso. Eu não ponho esperança em nenhuma pessoa, só em mim mesma. E tenham todos uma boa tarde e um belo dia.